Fala galera, beleza? Edital do Tribunal de Contas do Distrito Federal está na praça, oportunidade para auditores e analistas. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a prova discursiva, tá? O que a gente precisa saber do concurso já de cara aqui para a gente não perder tempo, tá? Então a gente tem aqui o cargo de analista administrativo, tá? Que vai ser dividido aqui a pontuação em nota da prova objetiva e na prova discursiva. A prova objetiva vai ser aplicada no modelo de certo e errado, tá? E vai ser dividida da seguinte forma: você tem aqui 35 questões de conhecimento básico, 45 questões de conhecimento específico 1 e 70 questões de conhecimento específico 2. Então, ao todo, a prova vale 150 pontos. O edital traz uma fórmulazinha lá específica para poder calcular o que o candidato precisa tirar de mínimo para ser aprovado, tá? Então, a gente tem que ele precisa tirar um mínimo de 7 pontos aqui em conhecimento básico e de 34 pontos no somatório das matérias de conhecimento específico. E no total, ele tem que tirar aí 45%, né, de mínimo no total da prova. Então, esse mínimo aqui, de fato, ele não vai classificar esses candidatos, tá? Porque tirar o mínimo numa prova dessa, que seria ali na casa dos 30%, ele não vai garantir que o candidato fique ali nas classificações para ter a redação corrigida. Então, a gente não vai focar nesse mínimo. E para esse cargo, né, a surpresa aí para muita gente, veio uma questão de 20 linhas, valendo 15 pontos, até 15 pontos, e uma peça técnica de 50 linhas, valendo aqui 35 pontos. Então, ao todo, a gente tem que a prova discursiva vale 50 pontos. E para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 30 pontos, então 60%, né, da nota total da discursiva. Então, a gente tem aqui para o cargo de analista de administração pública, né, a gente falou que é analista administrativo, mas analista de administração pública, o candidato, ele precisa tirar no mínimo 30 pontos no somatório da discursiva para poder ser aprovado. Isso aqui é interessante porque nos concursos anteriores, né, do Tribunal de Contas, havia um mínimo por questão discursiva, né? Nesse caso não, a banca ela trouxe o mínimo pelo somatório. Então o candidato pode ir um pouco mal numa das questões, mas se ele for muito bem na outra, ou na peça técnica, por exemplo, ele vai muito bem na peça técnica, zera a questão, ele ainda assim consegue ser aprovado porque ele atinge um mínimo de 30 pontos, beleza? No total aqui a gente tem então que a prova total, a nota total vale 200 pontos e a gente tem que a discursiva vale sozinha aqui 25% da nota total do concurso. Para o cargo de auditor vai ser bem semelhante, então a gente tem a prova objetiva mais a prova discursiva com a nota total do concurso. A prova objetiva vai ser dividida em 35 questões de conhecimento básico, 60 questões de conhecimento específico e 65 questões de conhecimento especializado. Então, a prova vai valer 160 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar esse mínimo de 35, prova de conhecimento básico, e 37 pontos no somatório das questões de conhecimento específico, tá? No total, ele tem que tirar um mínimo de 48 pontos aqui na prova na nota total. Isso aqui vale lembrar que esse cálculo de mínimos ele é feito desconsiderando qualquer anulação. Se houver anulação, né, esses valores eles podem alterar um pouco, beleza? Show de bola. E a discursiva? A discursiva, diferentemente do cargo de analista de administração pública, ela vai constar com duas questões de 20 linhas, tá? Cada uma valendo 10 pontos, então no total as questões valem 20 pontos, e uma peça técnica de 50 linhas valendo 40 pontos. Então, ao todo, a gente tem que a discursiva vale 60 pontos, tá? E para ser aprovado, precisa tirar um mínimo de 35 pontos. Nesse caso aqui, a gente percebe que a discursiva ela equivale a mais ou menos 27,27% da nota total do concurso, tá? Então, veja, a discursiva, por si só, né, pelo peso, ela é muito importante para esse concurso. E ainda tem dois aspectos que devem ser considerados. Primeiro, ela tem a peça de natureza técnica, que é bem diferente de qualquer outra peça de natureza técnica de concursos. Então, assim, já fiz outro concurso, consegui ser aprovado, tinha uma peça de natureza técnica, eu fiz e fui bem. Tá, do TCDF é diferente. Por quê? Porque ela vai cobrar no modelo do Manual de Redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, um manual próprio de redação, que inclusive quando eu fiz a minha especialização em revisão de texto, eu utilizei esse manual, né, como o trabalho final do curso. Então, assim, ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, eu posso afirmar para você, beleza? E, por fim, né, tem que considerar um outro aspecto, que é a discursiva, ela sempre elimina muita gente no concurso do CDF, então não tem como encarar esse concurso sem se preparar de forma adequada para a discursiva. E o objetivo dessa aula, então, é de trazer já algumas informações, orientações básicas para você conseguir
organizar e se planejar para se preparar para essa discursiva do TCDF e ser aprovado. E o objetivo é fazer com que você consiga notas aí acima de 90%, assim como vários alunos do Você Concursado vêm conseguindo, e figure nas primeiras colocações, assim como aconteceu no concurso do TCU, em que o segundo e o terceiro colocados foram alunos do Você Concursado, né? Fora que mais de 20 aprovados, dos 20 primeiros, 12 eram alunos do Você Concursado, enfim, a gente foi o curso de discursiva, tá? Isso aqui foi feito um estudo entre os aprovados do TCU, que mais foi utilizado aí pelos aprovados, tá? Então, assim, ele realmente ajudou muita gente aí nesse concurso TCU. E no concurso TCE Santa Catarina, por exemplo, aqui, ó, nos 3 cargos, Ciências Contábeis, Direito e Administração, a gente é aluno do Você Concursado no pódio. E o legal é que o curso vai evoluindo, né? Então, assim, o curso que a gente vai fazer para o TCDF agora vai ser melhor do que o curso que a gente fez para o concurso do TCU e assim por diante, né? Vai ser sempre melhorando e a tendência é que a gente tenha cada vez mais alunos ali na lista dos aprovados. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursivo aqui do Você Concursado e sou auditor de controle externo, área especializada do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Né? Se você tiver alguma dúvida ao longo dessa aula, quiser mandar uma mensagem, está aqui o @Você Concursado, que é o Instagram do site, e o Academia de Discursivas, que é o nosso canal no Telegram. Nesses 2 meses você consegue mandar uma mensagem para a gente responde, pode conversar um pouquinho por lá. Beleza? Para você que está procurando também um treinamento focado na prova discursiva do cargo de analista de administração pública e auditor de controle externo, área fim, que seria a auditoria, tem um curso aqui, o link está disponível aqui abaixo, né? Se você não é aluno ainda, você pode dar uma conferida lá para você ver o que tem disponível. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre o concurso aqui de forma bem eficiente para não perder muito tempo. Data da prova. A gente tem que a prova de analista administrativo, que é a analista de administração pública, vai ser aplicada no dia 19 de novembro. E que a prova de auditor, né, tanto de TI, que é o auditor especializado, como o auditor da área fim, que é a auditoria, vai ser aplicado no dia 3 e 10 de dezembro. Por que eu trouxe essas datas aqui? Para poder você perceber que vão ser aplicadas em datas diferentes. Isso quer dizer que você pode fazer os 2 concursos, tá? Então, por exemplo, você vai estudar para auditor. Beleza. Você vai estudar para o auditor, vai ver todas as matérias de auditor, mas você pode fazer, concorrer para o cargo de analista de administração pública também, porque os dois cargos são muito bons dentro do tribunal. Os 2 cargos são muito bons. Inclusive, esse de análise de administração pública, que era um antigo técnico de administração pública, é um cargo excelente que paga quase 15 mil reais aí para você, tá? No edital ali tá 11 e pouco, né? Mas assim, isso é um inicial, enfim, rapidinho você já tá ganhando bem mais que isso. Aí vai ser aplicado, então, nessas datas, a prova objetiva e a prova discursiva. Vão ser 4 horas de prova na manhã para fazer a prova objetiva e 4 horas de tarde para fazer a prova discursiva. Aqui tem um ponto interessante, né? Aqui a gente viu que, por cargo de analista, a gente vai ter uma questão e uma peça de natureza técnica aqui de 50 linhas, né? E uma questão de 20. E aqui a gente vai ter 2 questões de 20 linhas e uma peça de natureza técnica de 50 linhas, tá? Então, veja, aqui a gente tem bem mais questões do que aqui, beleza? Tem uma questão a mais aqui, só que o tempo de prova vai ser o mesmo. Isso quer dizer que para quem for correr para o cargo de auditor, ele vai ter que ser mais eficiente na hora de elaborar, então é preciso gerenciar o tempo. Sugestão para isso, fazer simulados cronometrando o tempo, né? Então você faz ali, seleciona 2 questões, aí você faz o processo inteiro, tá? Bota o relógio para marcar. Aí você vai ler os enunciados, fazer o rascunho, no nosso caso, né, no nosso treinamento a gente vai aprender que é o rascunho eficiente, fazer o rascunho, depois vai passar a redação a limpo. Depois que você terminar e passar a redação a limpo, aí sim que você vai parar o relógio para poder ver o tempo que você gastou e comparar para ver se você vai conseguir ou não fazer essa prova com tranquilidade. Utilizando o rascunho eficiente do nosso treinamento, você vai conseguir fazer com o tempo de sobra, beleza? Show de bola. Vamos lá. Prova discursiva. Analista vai ser uma questão e uma peça técnica. Auditor de controle externo vai ser 2 questões e uma peça de natureza técnica. Beleza? O que vai cobrar na questão de analista administrativo? Vai ser cobrada de forma específica lá do edital. Conhecimento específico 2, tá? Que é direito constitucional, direito administrativo, administração geral ou gestão de contratos. Já no de auditor, você vai ter ali cobrando, né, as matérias de conhecimento especializado. Tá? Isso aqui foi alterado, inclusive, numa edição extra do Diário Oficial,
Então, aqui é especializado. Conhecimento especializado. Então, para auditor tem específico e especializado, vai ser cobrado na discursiva conhecimento especializado. Seria aqui, o controle externo, legislação institucional, direito administrativo, auditoria governamental, AF, contabilidade aplicada ao setor público, economia, voltada para regulação e análise de dados, e para o cargo de técnico de TI, né, seria engenharia de software, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, análise de dados, segurança de informação, gestão de governança de TI, fiscalização de contratos de TI. Beleza? Então, essas são as matérias possíveis de serem cobradas nas discursivas. Isso vale tanto para as questões quanto para as peças de natureza técnica, beleza? Eu destaquei aqui as matérias sublinhadas, por quê? Porque são matérias que se repetem, tá? Que são aplicadas tanto para o cargo de analista como para o auditor, né? Mostrando que você pode fazer para os dois cargos, né? O conteúdo que você vai ver para auditor vai ser parecido com o conteúdo que você vai ver para o cargo de analista de administração pública. Então, se preparar para os dois é uma boa pedida para esse concurso. Beleza? Agora, um aspecto importante, tá? O que eu acho que é importante aqui ressaltar, tá? São essas matérias aqui, ó. Direito administrativo, AFO e gestão de contratos, tá? E aqui, você tem aqui direito administrativo, AFO, auditoria governamental, tá? Gestão de contratos, aqui no caso de administrativo, foi separado, então ele é mais específico, mas ele também, boa parte dessa matéria está dentro de direito administrativo no cargo de controle externo. Por que eu estou destacando isso? Porque um dos temas, né, mais queridos do Tribunal de Contas Federal é justamente essa parte de licitação e gestão contratual, beleza? Então é bem possível que seja cobrado um tema sobre esse assunto, né? Foi cobrado nas peças técnicas anteriores, pode vir a ser cobrado novamente. Então é sempre um tema quente para discursivo. Outro aspecto importante seria a parte de administração financeira orçamentária. Já visto que o tribunal ele fiscaliza as contas, então você pode ter também uma discursiva voltada para essa área, tanto nas questões quanto na parte da peça técnica, beleza? E para o cargo aqui de auditor de controle externo, tá? Para as questões, a gente acredita, né, que essa parte de auditoria governamental é importantíssima, e essa questão aqui de análise de dados, tá? É bem possível a gente, né, aposta inclusive que uma das questões da prova da prova de auditor venha cobrando análise de dados. Por quê? Porque é a vertente do tribunal em si. Ele inseriu essa matéria porque, de fato, os auditores eles necessitam utilizar essas ferramentas de análise de dados para fazer as fiscalizações. Só para você ter uma ideia, no Tribunal de Contas foi desenvolvida uma ferramenta para análise daqueles registros de atos de pessoal, em que ela é feita praticamente toda automatizada, né? Então, o tribunal utiliza vários bancos de dados para poder bater as informações, e se as informações baterem, eles automaticamente estão, né, legais, né? Então, julgam pela legalidade. Então, assim, é uma ferramenta que, de fato, o pessoal está utilizando, então pode ser que exija aí na prova discursiva. De qualquer forma, você tem que estar preparado para qualquer assunto que vir, né? Inclusive, no concurso da CGDF, recentemente, veio até um tema que estão em discussão para ver se está dentro do edital ou não. Então, assim, a banca, às vezes, ela se cobra até fora do que está previsto no edital. Então, assim, não dá para você ir para o concurso falando assim, eu tenho que saber qual é o tema da prova. Não tem como saber qual vai ser o tema da prova, Tribunal de Contas. Você tem que ir preparado para os temas mais prováveis. Beleza, licitação você tem que estar afiado, porque se vier, todo mundo vai saber, você tem que saber também, né? Mas, principalmente, você tem que saber a técnica, né? Porque você vai precisar desenvolver uma redação mesmo sem saber o tema, para conseguir uma boa pontuação, para conseguir aquele mínimo e figurar ali na lista de aprovados, tá? E o tribunal tem um bom histórico aí de convocação de candidatos aprovados fora das vagas, viu? Ele costuma chamar o cadastro de reserva inteiro. Então, assim, mesmo que você não consiga talvez figurar ali entre as primeiras colocações, mas conseguir um bom desempenho na discursiva e subir algumas classificações, você consegue ficar ali no cadastro de reserva, quem sabe ser convocado ali no prazo de validade do concurso, beleza? Então, essa é a figura aí da prova discursiva. Agora vamos entrar mais a fundo, vamos entender como é que vai ser discursivo para a gente poder saber qual é a técnica para poder responder a isso, né? E para começar a gente precisa saber o seguinte, vamos pegar os históricos anteriores. Peça de natureza técnica, que é o que assusta a maioria das pessoas. As últimas peças cobradas no concurso de 2011 foi o parecer, 2013, aplicado em 2014, foi o relatório de auditoria, e o de concurso de 2020, aplicado em 2021, foi também um relatório de auditoria. Então, para o cargo de auditor de controle externo, tá? Área fim, a peça
mais recorrente é o relatório de auditoria. Então, você teria que conhecer o relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Só que muita atenção, muita atenção, muita atenção. Cara, presta atenção aqui. Dentro do manual, dentro do Tribunal de Contas, existem 2 manuais, tá? Você tem um manual de auditoria, tá? E dentro desse manual de auditoria tem todas as regras para uma auditoria, inclusive deve estar na matéria de auditoria governamental. E lá você tem um modelo de relatório, inclusive tem um relatório prévio, relatório final, beleza? E você tem o manual de redação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É outro manual, né, que ele fala sobre vários documentos, inclusive sobre o relatório de auditoria. Dentro desse manual você tem uma outra estrutura, tá? Então veja, você tem 2 manuais para auditoria. O pessoal na área FIM utiliza esse manual de auditoria, mas para fins de concurso a banca pediu o manual de redação oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então você vai usar a estrutura do relatório de auditoria desse manual de redação, não a estrutura do relatório de auditoria do manual de auditoria, beleza? Importantíssimo isso, porque acaba às vezes confundindo. Quem não é do tribunal, não conhece direito, acaba confundindo essas informações, tá? Então você vai saber utilizar isso. E aí existem algumas peças mais prováveis de serem cobradas, né? Então vai ser o relatório de auditoria, tem que estar afiado para quem for fazer auditor de controle externo, né? O parecer, tá? Que por mais que ali no manual há uma controvérsia sobre a utilização desse parecer pela área FIM, tá? Porque no manual consta lá especificamente que o parecer ele deve ser elaborado pelo diretor de controle interno, pelo Ministério Público de Contas, pela consultoria jurídica ou pela Secretaria de Suporte e Projetos lá de Arquitetura do Tribunal. Então, assim, ele traz especificamente e não se aplica ao auditor de controle externo. Mas, né, já cobraram, na prova de 2011 cobraram um parecer, pode vir a ser cobrado novamente, então tem que saber isso. Informação é um outro tipo de documento importante que é utilizado pela área FIM, e a representação, que também pode ser feita aí pelo servidor, pelo auditor de controle externo. Então, normalmente são essas 4 peças aí as mais prováveis para serem cobradas no cargo de auditor de controle externo. Vai decorando isso aí, vai anotando isso aí, são informações relevantes para você otimizar seu estudo. Já para o cargo de analista de administração pública, tá? A gente não acredita que venha um relatório de auditoria. Por mais que o controle interno, né, que é a área meio também, faça auditorias, a gente não acredita que venha um relatório de auditoria. Quais são as peças mais prováveis de serem cobradas para o cargo de analista de administração pública? O parecer, tá? Porque é um documento em que o servidor tem que emitir uma opinião sobre algum fato. E a informação, que também é um outro documento muito utilizado, que serve para poder levantar informações a respeito de uma determinada matéria e, assim, auxiliar o gestor, o diretor, enfim, na tomada de decisões. Então, as 2 peças mais quentes para o cargo de analista de administração pública que precisa estar decorada é informação e parecer. Então, essas 2 estruturas, beleza? Show de bola. Anotou isso aí? Isso aí é relevante, vai otimizar demais a sua preparação para esse concurso. Agora, muita atenção, tem que estar ligado, porque, 2013, 14, 31 aprovados de um total de 153 redações corrigidas. 79% dos candidatos foram eliminados, tá? 122 candidatos eliminados na discursiva. Foi uma discursiva fora da curva? Foi. Foi uma discursiva que teve muita ação na justiça? Foi. O padrão da banca estava bem fora do que era esperado? Estava, enfim. Mas o que importa é o seguinte, alguns passaram, né? Então você tem que figurar nessa lista, então tem que estar atento. E em 2020 e 2021, de 51 de 72 candidatos foram aprovados, então a gente tem aqui 29,17%, 21 candidatos eliminados, né? Aí, lógico, fizeram recurso, né? 7 conseguiram reverter essa situação, então no total tiveram 14 candidatos eliminados, de 72, 14 foram eliminados, quase 20% dos candidatos aprovados na objetiva, são candidatos que têm bons conhecimentos, são candidatos que têm bastante conteúdo, né, foram aprovados na discursiva. Então, provavelmente teria uma falha ali na preparação, vem um tema fora, enfim, tem toda uma questão ali que tem que ser considerada, mas muita gente eliminada. Graças a Deus, desses 7 que reverteram, alguns foram alunos do Você Concursado, que entraram com recurso com a gente fez o recurso, analisou as provas e tal. Vou até falar um pouquinho sobre a prova aplicada nesse concurso, sobre a peça técnica ainda nessa aula, né? Mas só para você ver que de fato,
importantíssimo recorrer também nesse concurso e ficar atento, porque é um concurso que elimina muita gente. Nesse concurso do TCDF, nesse último, a gente já fez um treinamento específico para os nossos alunos e conseguiram aí aprovar, a gente conseguiu aprovar 18 candidatos nesse concurso do TCDF. Inclusive, eu consegui tirar foto com alguns deles na sessão de posse, né? Alguns eu nem conhecia, eles vieram falar comigo e tal. E a gente acredita, e eu quero, né, que isso aconteça também nesse concurso. Então, que você me encontre lá depois de aprovado, né, lá na lanchonete, enfim, fala assim, professor, beleza, eu fiz seu curso, tal, obrigado e tal. Então, aí a gente conversa, você conta um pouco da sua preparação, vai ser bem bacana isso lá no futuro, né? Já vamos fazer esse acordo aqui agora, né, para lá na frente a gente só colher os frutos e aproveitar disso tudo, beleza? Vamos lá. Vamos partir agora para uma parte um pouco mais específica, tá? A gente vai entender, então, agora. Vão ser 3 etapas. A gente vai entender os critérios de correção da banca, depois a gente vai analisar os enunciados das questões e de peças técnicas, e eu vou te trazer já como que você vai apresentar a estrutura da peça técnica para a banca, beleza? Então, a gente vai falar sobre isso agora. Vamos lá, começando pelos critérios de correção da banca. Vou pegar como exemplo aqui, tá, o critério de correção que está específico para o cargo de auditor de controle externo, para questão de 20 linhas. A banca diz o seguinte, que a nota da discursiva vai ser dividida em nota de conteúdo, menos 2 vezes o número de erros, dividido pelo total de linhas. Então, a nota de conteúdo vai ser composta por apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. E essa outra parte aqui é a parte gramatical, né, que ela é redutora, ela vai diminuir a nota total. A parte de desenvolvimento do tema é justamente a resposta aos tópicos. Como é que a nota vai ser dividida? A banca normalmente ela direciona 0,5 pontos, ou seja, 5% da nota para apresentação e estrutura textual, e 9,5 pontos, ou seja, 95% da nota na resposta aos tópicos. Então, no total, a gente tem aqui 10 pontos. Desses 10 pontos, a banca ela vai descontar os erros gramaticais utilizando a ponderação 2 para o cargo de auditor de controle externo. Tá? Para as outras questões, por exemplo, o cargo de analista de administração pública, isso aqui vai ser 3. Então, vai ter um peso um pouco maior os erros de gramática no cálculo da nota. Só para você ter uma ideia do impacto disso aqui, vamos lá. Imagina que a gente tem 2 candidatos, o candidato 1 e o candidato 2. O candidato 1 cometeu 5 erros e o candidato 2 cometeu 5 erros. Só que o candidato 1 escreveu só 15 linhas, enquanto o candidato 2 escreveu 20 linhas. Tá? Então, veja, eles cometeram as mesmas quantidades de erros, né? Mesma quantidade de erro gramatical, mas um escreveu 15 e outro escreveu 20. Olha a diferença na nota. Tá? O candidato 1 ele vai perder 0,67 pontos, enquanto o candidato 2 vai perder 0,5 ponto. Então, ele vai perder menos pontos, então vai ficar na frente, o candidato 2 vai ficar na frente do candidato 1 só por ter escrito mais linhas. Tá? Então, aqui já fica uma dica. Tá? Escrever um máximo de linhas. Então, tem 20 linhas disponíveis para escrever? Escreva as 20. Tem 50 linhas disponíveis para escrever? Escreva as 50. Tá, Bruno, mas se eu escrever mais linhas eu vou cometer mais erros. Tá, mas não é só por isso. Tá? Não é só por isso. É porque se você escreve mais linhas, além do impacto dos erros gramaticais serem menores, você aumenta a chance de acertar o conteúdo. E aí, quando você está falando de conteúdo, a gente está falando de 95% da nota. Tá? Então, para essas provas da Banca Sebrasp, a orientação é sempre, escreva o máximo de linhas que você conseguir. Traga o máximo de conteúdo que você conseguir. Inclusive, no nosso treinamento, a gente fala sobre o tamanho da letra. Né? Quanto menor for a letra, mais informação você consegue inserir na sua redação. Então, maiores são as chances de você acertar o conteúdo e conseguir uma boa nota. Beleza? Agora, detalhe aqui. Esse parâmetro aqui do erro gramatical, ele varia. Então, você tem aqui para o cargo de analista de administração pública. Beleza? Você vai ter a questão e a peça de natureza técnica, certo? Essa ponderação aqui vai ser 3 para a questão e vai ser 7 para a peça de natureza técnica. Já para o cargo de auditor de controle externo, a gente tem auditor de controle externo, área FIM, né? A gente tem aqui, e a área de TI também. A gente vai ter para a questão esse peso 2 para os erros de gramática e para a peça de natureza técnica a gente vai ter o peso 8. Isso quer dizer o quê? Que na peça, o erro de gramática ele vai ter um impacto bem maior na nota, tá? Só para você ter uma ideia, vamos pegar aqui um modelo. Cometeu 5 erros, um escreveu 30 linhas na peça técnica, o outro escreveu 50 linhas. Tá? Então, esse cara aqui que escreveu 30 linhas, ele vai perder 1,33 pontos, e o cara que escreveu 50 linhas e cometeu a mesma quantidade de erros vai perder só 0,8 pontos. Então,
o candidato 2, nesse caso, vai ganhar quase meio ponto a mais do que o outro candidato só por ter escrito todas as linhas. Fora o benefício, né, de ter escrito todas as linhas e ter trazido mais conteúdo. Então, provavelmente vai conseguir uma nota maior também nessa parte de conteúdo. Então, o que é importante a gente extrair dos critérios de correção da banca? Primeiro, a parte da resposta aos tópicos é o que vale mais pontos. Então, é o que vale 95% da nota final. Então, é lá que tem que estar o seu foco, beleza? É lá o seu foco. Então, é responder o que está sendo solicitado. A parte de apresentação e estrutura textual, nesse caso aqui, a banca ela vai avaliar o quê? Vai avaliar a apresentação do seu texto. Então, vai avaliar a legibilidade, a obediência às margens, a indicação de parágrafo e a organização textual. É isso que ela vai avaliar aqui. Normalmente, os candidatos que têm uma letra legível e que obedecem à indicação de parágrafo e às margens conseguem a nota máxima nesse quesito, tá? Mas, vimos os critérios, agora vamos ver a questão, como que é o enunciado da questão. E aí sim a gente vai montar a estratégia, eu vou te passar dicas valiosas aqui para conseguir responder essas provas. Vamos começar pelo modelo de questão de 20 linhas e a gente vai pegar a questão aplicada no último concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por causa de auditor, em 2021, pela banca Sebrasp. Como é que você faz para baixar essas questões? Você vai lá na biblioteca, tá, de discursivos. O pessoal que estudou para o TCU usou muito isso aqui, viu? Biblioteca de discursivas. É uma ferramenta de você concursado só com questões discursivas. Então você consegue pesquisar praticamente todas as questões aplicadas anteriormente. Tem questões inéditas inseridas pela gente, então a gente vai colocar lá algumas questões inéditas nos nossos simulados. Elas vão ficar disponíveis também lá na biblioteca discursiva. Então, assim, fundamental usar essa ferramenta aí. E para pesquisar os enunciados é gratuita, tá? Você entra lá, pesquisa os enunciados, não paga nada. Beleza? Massa. Vamos ver a questão. A questão foi o seguinte, ó. A banca ela traz aqui um comando, né? Nesse caso aqui seria um texto motivador, meio que mesclado com um comando da questão. E depois ela vem aqui e traz o que a gente chama de tópicos. Então, ela trouxe aqui 3 tópicos, beleza? No comando da questão, ela, durante a execução de uma auditoria, entre outros, a produção de 2 documentos importantes, a matriz de achados e a matriz de responsabilização. Acerca desses documentos, responda aos seguintes questionamentos. E aí ela traz os tópicos. Então, veja que o comando da questão é meio para dizer o seguinte, ó, considerando esse contexto aqui, responda isso. Aí vem, ó, qual é a conceituação da matriz de achado e da matriz de responsabilização? Então, ela está pedindo o conceito, né, de matriz de achado e matriz de responsabilização. Essas marcações que eu estou fazendo aqui são as marcações que você tem que fazer no dia da sua prova, para não deixar de responder a algo, tá? Então, por exemplo, aqui ela pediu o conceito de 2 coisas, então eu vou colocar 1 e 2 como subtópico, para não esquecer. Depois, quais as utilidades para o auditor da matriz de achado e da matriz de responsabilização? Aí você tem que ficar atento no seguinte, ó. Quais? Quais está no plural. Ele quer saber, então, 2 ou mais. Tá? Então, você vai citar pelo menos 2 utilidades da matriz de achado e 2 utilidades da matriz de responsabilização. Tá vendo, gente? Técnica para ler o enunciado. Tem que estar atento a isso aqui. Beleza? Depois, quais, novamente no plural, campos de informação devem compor a matriz de achado e a matriz de responsabilização. Então veja que a questão, né, o formato da questão, ela é bem direta. Ela pede meio que o conteúdo ali que você estudou, só que de forma bem direta, sem fazer rodeio, sem contar historinha, sem nada. Esse é o estilo de questão da banca Sebrasp, tá? Pode ser que ela traga uma historinha? Pode, até pode. Mas o mais tradicional é isso, é cobrar o conteúdo de forma bem direta. Tá? Nesse caso aqui tem os 3 tópicos. O que você precisa ficar atento também, além disso, né? Com a pontuação. Normalmente ela traz a pontuação expressa. Então, tópico 1 vale 2,5, tópico 2 vale 3,5, tópico 3 vale 3,5. Então, o tópico 2 e 3 valem mais do que o tópico 1. Por que isso é importante saber? Porque quando você for distribuir as linhas, você vai olhar e falar assim, poxa, eu vou distribuir mais linhas para o que vale mais ponto, certo? Então, eu vou distribuir mais linhas para o tópico 2 e 3. Logicamente, numa questão de 20 linhas, isso não vai fazer tanta diferença, mas numa peça técnica de 50 pode fazer. Então tem que ficar atento a essa pontuação, beleza? Então, com base nisso, né, como que a gente vai estruturar o nosso texto? Aí a pessoa, texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Não, nada de introdução e conclusão. Professor, então eu vou fazer aquele modelo que a gente só utiliza a introdução e aí responde os tópicos. Não. Para a questão de 20 linhas, você vai utilizar só o parágrafo de desenvolvimento. Nada de introdução, nada de conclusão.
você vai direcionar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Só isso, tá? Então, questão que a gente viu ali, são 3 tópicos, você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um. Se tivesse 2 tópicos, Bruno, 2 parágrafos de desenvolvimento. Ah, Bruno, pode fazer parágrafo de desenvolvimento de 10 linhas? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, 2 tópicos, 2 parágrafos de desenvolvimento. 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. 4 tópicos, 4 parágrafos de desenvolvimento. Só isso, nada de introdução, nada de conclusão. Por quê? Porque a nota tá na resposta aos tópicos. Lembra? 95% da pontuação não é resposta aos tópicos? Então é lá que você vai direcionar as linhas. O que acontece aqui? Às vezes o candidato vai lá e faz, pô, vou fazer aqui 20 linhas. Aí ele faz 5 linhas de introdução. Essas 5 linhas de introdução não servem para nada. Por quê? Porque a banca ela não está avaliando a introdução, ela vai avaliar os tópicos. E o candidato vai ter só 15 linhas para poder responder aos tópicos, porque ele já gastou 5 linhas com uma introdução, entendeu? Então, assim, não é uma boa estratégia trazer introdução e conclusão para essas questões de 20 linhas. Vale tanto para o cargo de analista de administração pública, quanto para o cargo de auditor de controle externo TI, quanto para o cargo de auditor de controle externo área FI, beleza? Essa é a informação mais relevante para essa questão de 20 linhas. Agora vamos analisar a peça técnica. A peça técnica é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Também você tem como baixar lá na biblioteca discursivas, a gente pegou a peça aplicada no último concurso de auditor. Tá? Para você que não viu a peça, eu não vou ler a peça inteira, gigante, tá? Mas a banca ela traz aqui, ó, uma situação hipotética, tá? Nessa situação hipotética, ela vai trazer uma série de informações, tá? Igual, por exemplo, determinada auditoria realizada no ano de 20x2, aí ela vai falando, papapá, vai trazer o número do processo, traz o número da decisão, aí ela diz aqui, conta a historinha com os achados, enfim, né? Vai trazer aqui vários achados. Depois ela vai dizer o que o pessoal respondeu, qual foi a justificativa do jurisdicionado, enfim, vai contar uma historinha. Depois, no final, ela ainda vai trazer aqui algumas considerações. Eu vou só destacar essas considerações, porque a gente vai falar sobre elas lá na frente. Ela diz o seguinte, ó, todos os fatos e documentos mencionados anteriormente constam no processo. A auditoria foi realizada no período de 3/3 de 20x2 a 8/7 de 20x2. Então, ela diz o período que foi realizada essa auditoria. Então, veja, esse enunciado inteiro é só trazendo a situação hipotética. O que aconteceu? Os fatos, tá? Os achados ali. E aí, depois, ela vem com a segunda parte, que é o que a gente chama de comando da questão. No comando da questão, ela vai, ó, com base na situação hipotética, redija, aí, ó, nos termos do Manual de Redação Oficial do TCDF, segunda edição, tá? Fica atento aí quando você for baixar esse manual, é o segunda edição, tem o primeiro e o segundo, os dois ficam disponíveis na internet, mas você tem que usar o do segundo, tá? Aí ele vai falar, ó, redija um relatório de auditoria, então ele já traz aqui o tipo de documento que ele quer, a respeito dos achados apresentados. Ao elaborar seu relatório, faça necessariamente o que se pede. E aí ela vem com os tópicos. Então, ó, esses tópicos aqui é aquela mesma estrutura da questão. É praxe do Tribunal de Contas do Distrito Federal trazer os tópicos nesse formato aqui, que é o quê? Primeiro tópico, atenda à apresentação e à estrutura de um relatório de auditoria. Então, aqui ela vai cobrar se o candidato sabe utilizar o manual de redação oficial para elaborar o que ela pediu, que é o relatório de auditoria. Então, o relatório de auditoria tem lá cabeçalho, título, não sei o quê, então ela vai verificar se o candidato inseriu todas essas informações. Então, veja que é específico mesmo do Tribunal de Contas, do DF. Depois ela vai pedir para você analisar, tá, os achados. Nesse caso, ó, ela colocou aqui, ó, 8 pontos para falar sobre os controles internos, analisar os controles internos, e 8 pontos para analisar o contrato de fornecimento de refeição. Então ela colocou em um tópico a análise de 2 achados. Mas como ela botou a pontuação separada, a gente vai considerar aqui como se fosse um subtópico, né, 1, e aqui um subtópico 2. Por quê? Porque a gente vai trazer essa resposta em parágrafos separados. E, por fim, ela traz aqui, apresente conclusões e sugestões do relatório, valendo 7,5 pontos. Essa estrutura é de praxe, por quê? Porque é normal, num relatório de auditoria, a gente fazer a exposição dos fatos, a análise dos achados, conclusão e sugestão. É essa a estrutura de um relatório. Então, ele já traz os tópicos já nessa estrutura. Mas, por acaso, ela mudar essa estrutura de tópicos, você vai seguir os tópicos, tá? Você vai seguir sempre o que está pedindo nos tópicos, porque é aqui que está a pontuação, novamente. E por que eu falo isso? Gente, é porque, assim,
é muito tempo vendo discursiva, né, acompanhando isso, fazendo recurso, então a gente acaba tendo uma visão um pouco mais prática dessa peça de natureza técnica. Quando a gente fala de peça de natureza técnica, se você for pegar nos livros, né, no pessoal que trabalha com isso, ele vai falar, ó, a peça de natureza técnica é simples. Você tem que primeiro relatar os fatos, então você vai pegar o que aconteceu lá no enunciado, na situação hipotética, colocar no seu texto, depois você vai analisar cada um desses achados utilizando critério, né, o critério seria as normas, então você vai citar o que diz a norma e depois comparar com o que foi encontrado para dizer se é regular ou não regular, e no final você vai apresentar as conclusões e as sugestões. Então, você vai sugerir que seja aplicada a multa, que seja aplicada débito, né? Enfim, você vai fazer as sugestões. Só que o que acontece? Na prática, a gente tem 50 linhas. E ainda tem que inserir cabeçalho, vai ter que inserir vocativo, vai ter que inserir ali fechamento, vai ter que inserir data, enfim. Poxa, então, na verdade, efetivamente, nem são 50 linhas, são menos. O candidato que quer fazer toda a análise ali da forma como a teoria diz, ele não vai conseguir responder aos tópicos. Então, muito cuidado na hora de você montar esse relatório que chama, que é você pegar e descrever os fatos. Porque quando você descreve os fatos, veja, o enunciado é enorme. Se você gastar muitas linhas descrevendo os fatos, você concorda comigo que você não vai conseguir analisar os achados? E se você, gastei 15 linhas copiando o que estava no enunciado e colocando na minha redação, quanto que isso vai me valer de ponto? Praticamente nada. Por quê? Porque a banca vai pontuar você por ter copiado o que estava no enunciado? Não vai. Tá? Então, assim, muito cuidado com isso. O foco tem que ser em responder aos tópicos. Então, você vai distribuir as linhas de forma proporcional a valorizar essa resposta. Então, você vai direcionar mais linhas para que vale mais ponto. Vai direcionar a linha para a resposta aos tópicos. A parte de relatório, você vai fazer a introdução ali, você vai ter que inserir a introdução, mas você vai gastar o mínimo de linhas possíveis. Ah, tem uma parte lá que é ementa. Vou gastar o mínimo de linhas da ementa. Tá? Por quê? Porque isso não vai me acrescentar em pontos. O que vai me acrescentar, de fato, 95% da nota, é a resposta aos tópicos. Desculpa ser muito enfático nisso, mas é porque isso daqui realmente é o que eu acho muito relevante para esse concurso. Você tem que estar com essa visão na hora de montar essa peça técnica, beleza? Show de bola. Vamos montar aqui, então, só a estrutura, para você ter uma ideia de como é que seria. Então, atender o tópico 1, né, a banca vai avaliar essa estrutura, como é que seria a estrutura desse relatório, tá? Então, ó, lá no manual tá assim, você vai ter que trazer o relatório, número, e aí botar aqui o ano. Aí, na estrutura, você tem que trazer o processo, o jurisdicionado, o assunto e a ementa, tá? Isso aqui tem que constar no relatório, e ele vem colado aqui com a margem. Vamos supor que aqui é a margem da folha, tá? Isso aqui vem colado. O número do processo ele citou, o jurisdicionado ele citou, o assunto, nessa parte aqui eu já vou voltar, e a ementa é meio que um resumo do que vai ser feito. Nesse caso aqui, o padrão de resposta da banca trouxe aí essa ementa com 3 linhas, mais ou menos, tá? Sobre esse assunto, muita atenção, porque a princípio a banca, beleza, colocou o assunto nota máxima, mas nesse concurso, ela foi literal com o que estava previsto no manual de redação do TCDF. Por isso que eu falei, ó, cuidado, porque existe um manual de auditoria, mas você tem que focar no manual de redação. Por quê? No manual de redação, tem uma parte, quando vai falar do assunto, ele diz assim, ó, no assunto, o auditor deve informar o tipo de auditoria. Aí ele coloca de regularidade ou conformidade, operacional ou de desempenho, ou integrada. E aí, então, ela exigiu que o candidato colocasse isso aqui. Então, o candidato que colocou outro assunto, tipo, auditoria, perdeu ponto. O candidato que colocou lá, sei lá, licitação, perdeu ponto. Só ganhou ponto, nota máxima nisso aqui o candidato que colocou auditoria de operacional e de conformidade, que é o tipo de auditoria. Só que ele não cita isso lá no enunciado. No enunciado ele não fala uma auditoria de operacional, uma auditoria de conformidade. Não, isso o candidato tem que saber com o conhecimento que ele adquiriu lá no estudo de auditoria governamental. Então, ele estudou auditoria governamental, viu? Poxa, quando ele vai avaliar aqui o desempenho, é uma auditoria operacional. Então, é uma auditoria operacional. Poxa, mas ele, além de avaliar o desempenho, ele verificou a regularidade do contrato. Então, é de conformidade também. Então, é uma auditoria operacional e de conformidade. Ou, que poderia também se chamar de uma auditoria integrada, quando ele mescla esses dois tipos, tá? Então, isso aqui é um detalhe, né? Pra você ver o nível de exigência que o examinador foi nessa peça técnica, tá? Então é um detalhe, mas que foi importante para o candidato conseguir uma nota máxima nesse critério, beleza? Depois,
Aí vai vir aqui o vocativo, tá? O vocativo é para quem você direciona essa peça. Ele tem que ter essa distância da margem, beleza? Aí você vai trazer a introdução, ó. Cuidam os altos. Aí lembra, a introdução vai fazer pequena. Por quê? Porque não vale ponto. Você tem que trazer? Tem. Se você não trouxer, você vai perder ponto. Mas, poxa, se eu vou ganhar a mesma pontuação se eu trouxer uma introdução com 2 linhas ou se eu trouxer uma introdução com 7, 10 linhas. Vai ser a mesma pontuação. Então, vou gastar menos linhas, vou trazer uma introdução um pouco mais sucinta, 2, 3 linhas ali. Beleza? A partir do segundo parágrafo, já tem que inserir a numeração. Então, você vai colocar 2 pontos, dar o espaço e aí começar a responder seu texto. Aqui você vai responder o tópico 1, depois você vai analisar aqui o tópico 2, aí vai botar aqui 3 pontos, aí vai fazer a análise aqui do tópico 2, beleza? E aí depois vem sugestões, tá? Vou tirar aqui, ó. Sugestões, que também é a parte da estrutura. Aí você tem aqui 4, aí dá o espaço, né? Porque vai ser o último parágrafo do texto. E aí você vai trazer, ante o exposto, sugere-se ao egrégio plenário que... Aí você vai trazer as sugestões. As sugestões, elas vão ter que ser feitas nesse formato aqui, beleza? Não vou ler aqui as sugestões, depois você vai analisar essa questão aí no nosso treinamento, lá na Biblioteca Discursivas, enfim. Mas isso aqui vai ser feito dessa forma. E por fim, a gente tem aqui o fechamento, a consideração superior e a data. Tá? Antes de falar da data, alguns alunos vão questionar o seguinte: poxa, Bruno, você trouxe aqui tudo num parágrafo só, sem dar espaço. Eu vi lá no manual de redação do TCDF que ele dá o espaço, que ele coloca assim, ó, vamos colocar só para ficar mais fácil de visualizar. Ante o exposto, a seguinte, não sei o que, 2 pontos. Aí ele coloca 1, 2, né? 3. Então ele coloca 1 em cada linha, né? E aqui eu coloquei tudo junto. O que eu fiz aqui? Qual é o ideal? O ideal seria colocar em cada linha, porque ficaria exatamente igual ao manual de redação. Porém, se você pula uma linha, cada sugestão que você for colocar, você está perdendo espaço. Toda vez que você pula a linha, você está perdendo espaço. E pode ser que você não consiga trazer todas as informações que você queira no total máximo de linhas. Para otimizar esse espaço, a gente pode colocar tudo dentro de um parágrafo só. A banca ela não vai te penalizar por isso, porque não tem um critério específico. Não pulou parágrafos na situação das sugestões. Não, ela não vai te penalizar por isso. Mas ainda que penalize, vale a pena você perder poucos pontos ali por conta da estrutura formal, a deixar de ganhar pontos no conteúdo. Porque, como eu disse lá atrás, o conteúdo vale mais pontos. Você está vendo que tudo é estratégia? Né? Até isso você tem que pesar. Cara, por isso que o foco é sempre onde é que eu ganho ponto. O ponto está na resposta aos tópicos. É isso aqui que tem que ser o meu foco. Maior foco. O restante é só para cumprir forma e tal, não vai valer tanto. Mas o grosso, onde que está a maior parte da pontuação, eu tenho que estar garantido. Beleza? Então, fica atento a isso aí. E aí, por fim, eu vou falar da data aqui. Você lembra que lá no enunciado, a banca falou que a auditoria ela foi realizada em 3/3 de X2 a 8/7 de X2? Ela traz essa informação? Olha isso. O que o enunciado, o que o examinador exigiu aqui? Ele exigiu que o candidato levasse em consideração isso e fizesse a data do relatório posterior ao período que foi executada a auditoria. Olha, se eu fiz a auditoria, se eu fui a campo nesse período, o meu relatório necessariamente precisa ser posterior à data que eu finalizei as atividades, certo? Então ele colocou aqui, ó, no padrão, 10 de julho. Tá vendo? 10 de julho, posterior à data de finalização das atividades de execução da auditoria. Tá? Então, a banca ela foi nesses detalhes. O candidato que colocou uma outra data aqui, enfim, ela também descontou alguns pontinhos dele no final desse tópico 1. Beleza? Então, essa é a estrutura que precisa estar atento. Essa questão, essa peça técnica, a questão, enfim, elas estão resolvidas na biblioteca, estão resolvidas no nosso treinamento, né? Então, você pode depois tentar fazer e comparar com o que a gente fez aqui. Mas era só para poder te dar um geral sobre como que vai ser cobrado isso. O nível de exigência está realmente aumentando. Então é bom você estar bem preparado para esse concurso. Então a ideia é você chegar bem preparado lá no TCDF, aprender a técnica de discursivo, tá? Então você tem que aprender a fazer a questão, tem que aprender a fazer a peça técnica e depois você vai praticar, cara, no mínimo 6 discursivas. E aí a sugestão das discursivas faz uma questão primeiro, manda para correção, recebe o feedback.
faz uma outra questão de 20 linhas, manda para correção e recebe feedback. Aqui nesse feedback, você vai ter um direcionamento se você já aprendeu a fazer um parágrafo de desenvolvimento adequado, completo, para apresentar o conteúdo ou não. Se você finalizar isso aqui e tiver ok, aí você vai já para a peça técnica. Se não, você continua fazendo questão. Depois que você, beleza, estou bem nas questões, eu vou para a peça de natureza técnica. Aí eu vou fazer uma peça de natureza técnica, mandar para correção, receber um feedback. Depois eu vou fazer uma outra peça de natureza técnica, mandar para correção e fazer um feedback, tá? Só que nesse caso aqui, nessa segunda peça, você já pode utilizar, se o resultado aqui for bom, porque provavelmente já vai ser bom por conta da estrutura das questões, do parágrafo de desenvolvimento, já aprendeu a fazer, você pode fazer um simulado. E usar as últimas 3 correções para o simulado. Aí você faz a questão 1, a questão 2 e a peça de natureza técnica, né? De uma vez. Então você já vai ter ali um outro feedback. Ah, professor, eu vou fazer para analista. Beleza. Então você pode treinar mais uma peça de natureza técnica com correção sozinha e depois faz o simulado com uma questão e uma peça de natureza técnica, tá? Então é interessante que você pratique separadamente primeiro a questão, depois a peça técnica e use as correções para fazer os simulados. No nosso treinamento a gente tem um quantitativo de correções, né, no curso, mas se você quiser mais correções, né, se você quiser treinar mais, verificar que precisa treinar mais, você tem como comprar por um valor bem mais baixo as correções avulsas, né? Então você pode entrar lá e entrar em contato com você concursado para conseguir. Agora, como é que vai ser o nosso treinamento, tá? Se você não é aluno, você concursado, você pode conhecer. Se você já é aluno, é só seguir aí o nosso modelo, tá? Então a gente vai ter a técnica de discursiva bem sucinta. O que a gente vai aprender nessa técnica? Vai aprender as regras de apresentação do texto, vai aprender a montar o parágrafo de desenvolvimento e, de forma específica, vai aprender a fazer uma questão de 20 linhas. Vai entender quais são os principais pontos do manual de redação do TCDF que você precisa levar. Então, você vai pegar os principais modelos ali, todos prontinhos para você poder aplicar na sua prova. E também vai aprender a fazer a peça técnica de 50 linhas. Aqui a gente vai um pouco a fundo ali, a gente utiliza até o próprio regimento interno do TCDF para poder te dar essas orientações. Então, essa parte da técnica discursiva. Isso tudo bem objetivo, beleza? Depois, a gente vem para os temas para praticar. Então, vão ter temas, vai ter um módulo só com temas de 20 linhas, só com as matérias do edital de conhecimento específico, 2 por cargo de analista de administração pública e especializado por cargo de auditor, tá? Aí você vai ter as peças de 50 linhas também para poder praticar. E aqui a gente vai utilizar muitas questões de provas anteriores, né? No caso das peças vão ser adaptadas, mas a gente vai usar muito isso. E depois simulados inéditos. Então a gente vai trazer vários simulados para você poder realmente praticar ali o que pode vir ser cobrado no concurso, os temas mais quentes, né? Treinar modelos, né? Principalmente treinar cenários de prova. Então vai ter questões de dois tópicos, vai ter questões de 5 tópicos. Como é que você vai organizar isso em 20 linhas? Tem que treinar, tem que estar preparado para qualquer cenário. Então vai ter esses temas e o legal é que esses temas vêm com propostas de resolução. Então todos os temas disponibilizados pelo Você Concursado nos cursos vão ter propostas de resolução feitas pelo Você Concursado, tá? Então vão ter o padrão, vão ter a resposta, então você vai estar sempre com tudo ali já pronto, você não vai precisar ficar pesquisando em outros lugares, enfim, tá? O curso também oferece correções individualizadas, né, no modelo da banca Sebrasp, então utilizando ali o modelo da banca do seu concurso, e vale tanto para questão quanto para peça técnica. Ah, Bruno, eu comprei aqui o treinamento, tem, sei lá, 6 correções. Como é que eu posso... Cara, você pode utilizar 6 correções de peça técnica se você quiser. Você vai utilizar do modo que você mais precisa. Poxa, eu estou bem nas questões, então utilize nas peças técnicas. Ah, não, preciso melhorar nas questões, utiliza para as questões. Você pode mesclar, utilizar do jeito que você quiser. Tá? E essas correções vão ser todas individualizadas, são entregues no prazo de 7 dias corridos, independentemente de ter feriado, final de semana, enfim. E são todas entregues no prazo. Você, concursado, trabalha com 0% de atraso nas correções, beleza? Tudo isso disponível a um preço acessível. Se você não é aluno do Você Concursado, você pode entrar em contato aí com o site ou os links para poder se tornar aluno, né, e entrar para essa preparação aqui que vai ser realmente bem direcionada para esse concurso do Tribunal de Contas. Até porque, poxa, depois eu quero encontrar com os meus alunos lá no Tribunal de Contas, né? Quero bater papo com vocês. Então, cara, eu não vou fazer um curso de qualquer jeito, de jeito nenhum. Né? Eu já estudei para o concurso, eu sei o quanto é importante você ter um material bem direcionado, tá? Então tá tudo disponível, vai ser um prazer te ajudar nessa preparação. E vale a pena, cara, se preparar com Você Concursado? Dá uma olhada nisso aqui.
Esse aqui foi o Pedro, tá? Ele mandou essa mensagem aqui no concurso da CGU. Foi um concurso que a gente fez um simulado inédito, inclusive estava, cara, 90% igual ao que caiu no dia do concurso. Aí ele fez a prova e na objetiva ele não foi tão bem, ele ficou em 141, tava bem fora das vagas. Aí ele tirou um notaço na discursiva, né? Ele já tinha treinado o tema igual, e aí ganhou 102 posições, subindo para 39. Ele foi para dentro das vagas, foi chamado na primeira turma, já trabalha lá na CGU. Se eu não me engano, ele passou no TCU também, já foi chamado, está prestes a ser chamado, enfim. Então, assim, é um treinamento que realmente funciona, vale a pena, não é à toa que tem muitos aprovados aí fazendo com a gente. Então, se você é aluno, cara, confia no processo, confia nas aulas, aplica a técnica, e o resultado é esse aqui. É aprovação e são boas classificações, beleza? Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para mim lá no Instagram, prof.brunomarques, ou no Você Concursado, e também tem o nosso canal aí na Academia Discursivas. Um forte abraço e bons estudos.